Você quer ter qualidade de vida, quer ter liberdade financeira, mas não sabe investir, não sabe como cuidar do seu dinheiro e muito menos tem consistência no dinheiro que sobra para poder fazer seus investimentos todos os meses. E aí você acaba se sentindo frustrada, esgotada, cansada, trabalhando muito. Então, é justamente isso que eu quero fazer hoje, te mostrar um exame que vai diagnosticar a saúde financeira da médica. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. É muito importante que vocês aprendam a fazer esse exame que eu vou mostrar hoje, que é o raio-x financeiro, né? Para quem já assistiu algumas aulas, entende um pouco sobre o que é o raio-x financeiro, mas ele sempre gera algumas dúvidas e eu gostaria de tirar todas as dúvidas aqui. E quem precisa fazer esse raio-x financeiro? O exame, gente, ele pode ser feito de forma preventiva, né? E de forma investigativa, tá? Então, nesse caso, né, não estou falando especificamente de um raio-x, mas nesse caso do raio-x financeiro, ele pode ser feito de forma preventiva e de forma investigativa. Como assim de forma preventiva? Às vezes, a pessoa já está se sentindo confortável financeiramente. Na cabeça dela, está tudo bem na saúde financeira dela. Sobra dinheiro para ela investir todos os meses e está ótimo, né? Para ela está uma maravilha. Porém, é uma forma preventiva também de você cuidar da sua saúde financeira. Porque se você não tem clareza disso aqui que eu vou mostrar para você, se você não tem clareza de quantos por cento sobra todos os meses para investir, né, do que você ganha, de quantos por cento é o seu custo de vida essencial e de quantos por cento é aquela porcentagem que é não essencial, que você pode ter ou não ter ali de gasto todos os meses, isso faz com que você não tenha uma boa tomada de decisões. Você não sabe como decidir, você não sabe se cabe ou não no seu orçamento. Você acaba decidindo porque sobra dinheiro todos os meses. Mas espera aí, sobrar dinheiro todos os meses não é indicativo de que você pode ou não comprar alguma coisa, tá? Porque cada porcentagem tem o seu lugar. E se você toma uma decisão financeira baseada apenas em que sobra dinheiro, você vai acabar entrando em fases, né, da saúde financeira, em fases piores aí da saúde financeira, tá? Eu vou falar sobre as fases também para vocês entenderem, mas é muito importante, né, que vocês estejam aí cientes disso. Primeiro eu quero comentar uma coisa, né? Quem aí tem essa consciência de quantos por cento sobra de dinheiro todos os meses? Comenta comigo. Quem tem essa consciência? Não, eu tenho consciência. Sobra 10%, sobra 20%. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de porcentagem. Qual a diferença, Suzana? A diferença, gente, é que se sobra R$2.000 por mês, se você não souber, se você não souber porcentagem, você não sabe se aquilo é 5%, 10% ou 20% da sua renda, né? Então, o importante é você saber porcentagens, tá? A gente trabalha com porcentagens porque se você ganhar mais, você tem que fazer sobrar mais dinheiro. Não adianta você começar a ganhar mais e continuar guardando R$1.000, continuar guardando R$500, tá? Então, o interessante são porcentagens. E quem aí conhece as suas porcentagens, né, gente? Vocês sabem que aqui a gente tem uma regra, a gente tem que bater no peito e assumir, né? Não sei, estou perdida, estou aqui mesmo porque quero aprender. Então, a gente tem que bater a mão no peito e assumir, né? Eu não sei quantos por cento de nada. Então, se está aqui é para aprender, tá? E se eu não fizer o meu raio-x financeiro? O que é que pode acontecer se eu não fizer o meu raio-x financeiro? Como eu já comentei um pouquinho antes, a sua tomada de decisão pode ficar prejudicada, né? Você toma decisão para adquirir alguma coisa baseada em quê? Por exemplo, eu vejo pessoas que querem, né, simplesmente comprar mais um automóvel, né? Estão aqui reunidos com a família, estão vendo, olha, acho que a família precisa de mais um carro, né? Às vezes o marido vai, a esposa precisa para algum lugar, os filhos,
Ou então a pessoa quer ter mais um automóvel esportivo, uma moto, não sei. Sabe quando a gente está pensando em comprar alguma coisa? Você toma essa decisão baseada em quê? Né? Tá toda a família aqui pensando, né? O filho passou na faculdade, não sei, você não tem carro ainda, você quer comprar um carro. Tô falando de carro por quê? Porque eu tô citando um gasto essencial, né? Um gasto que vai entrar em um gasto essencial. E aí a pessoa nessa decisão, você toma essa decisão de comprar ou não baseada em quê? E o raio-x financeiro, ele te dá exatamente essa clareza. Você vai tomar essa decisão financeira baseado em alguma coisa. E o raio-x financeiro vai te dizer se você tem folga para fazer mais esse gasto na sua vida ou não, né? Quando eu fui financiar os terrenos, né, que eu comprei 3 terrenos financiados, não sabia que era financiamento, já contei isso várias vezes para vocês, eu não sabia se cabia ou não dentro do meu orçamento. Eu simplesmente fui lá e comprei porque eu achei que estava bem barato, né? E fazendo uma compra atrás da outra, financiei o carro, financiei os terrenos e assumi outras dívidas, aluguei uma casa super cara e tudo isso eu não entendia, né? Se eu podia fazer esse gasto ou não. O que acontece é que as contas não batiam e eu tinha que trabalhar cada vez mais. Eu tinha que trabalhar mais, dar mais um plantão. Se surgisse mais um plantão, eu pegava. Se tudo eu saía pegando, porque não sobrava dinheiro no final do mês. E é justamente essa clareza que muitas pessoas não têm. Só que para fazer esse exame, gente, pode ter alguns efeitos colaterais, né? E os efeitos colaterais desse exame, dependendo da situação financeira em que você se encontra, se você não costuma dar uma olhadinha nos seus extratos, né? Esse exame, ele pode dar um efeito colateral ruim. Ruim de quê? De taquicardia, de ansiedade, de mal-estar, de tristeza, de arrependimento. Quando você começa a colocar no papel todos os seus gastos, olhar detalhadamente o extrato. Assim, eu comentei com algumas pessoas, eu fiz uma pesquisa nos stories, né, lá do meu Instagram, e coloquei lá, você tem costume de olhar o extrato? 80% das pessoas disseram que tem costume de olhar o extrato. Mas eu fiquei um pouco na dúvida, né? Se esse olhar o extrato ficou um pouco abstrato, olhar o extrato abstrato. Por quê? Porque tem que olhar detalhadamente. E quando eu estou dando essa aula para as minhas alunas, eu percebo assim, tem muitos gastos no cartão de crédito que elas não sabem o que é. E na hora de lançar isso nos gastos, elas começam a lançar em outros. Por quê? Ela não sabe se aquilo foi um gasto de lazer, ela não sabe se foi um gasto de remédio, ela não sabe se foi um gasto de... Ela não sabe. Por quê? Veio um nome esquisito lá. Às vezes vem o nome de uma pessoa, Antônio José, às vezes vem o nome de uma maquininha, né? Aí você olha no extrato, meu Deus, o que é isso? Eu não sei nem que gasto foi esse. E às vezes é um gasto alto, sabe? Você olha assim, 2 parcelas de R$500. Gente, 2 parcelas de R$500 de quê, meu Deus? E tudo isso faz com que o seu custo de vida vá aumentando. E rapidamente, quando você faz as contas, geralmente as pessoas fazem as contas e elas colocam no papel assim, os meus gastos são... meu gasto com a moradia, aluguel, financiamento, condomínio. Aí vem a energia, que é mais ou menos tanto. Água. Meu supermercado é mais ou menos tanto. A pessoa não tem noção real. Ela vai jogando, né, estimativas. E aí vai lá. Meu supermercado é mais ou menos tanto. E vai fazendo essa lista. E na cabeça dela, ela tem um custo de vida X. Quando ela vai fazer o raio-x financeiro, simplesmente é 2x. Sabe? Então, os efeitos colaterais de fazer um raio-x financeiro bem feito pode dar, sim, né, essa sensação de taquicardia, de desânimo, às vezes até, assim, vontade de largar de mão esse negócio de controle financeiro. A priori, né, eu sei que isso acontece
Porque quando se fala, vamos olhar o extrato, já vem logo aquele negócio na cabeça. Pelo amor de Deus, esse negócio dá trabalho demais, né? Ficar olhando extrato, né? Item por item do extrato, meu Deus do céu. Não tem condições, isso não é para mim. De fato, eu não tenho tempo para isso. Isso dá muito trabalho. E, infelizmente, né, você está vivendo na corrida dos ratos. Por quê? Você ganha dinheiro para gastar, aí você fica sem dinheiro, aí você trabalha mais ainda para poder ganhar dinheiro para gastar. E esse não deve ser um ciclo ideal, né? Por isso que o raio-x financeiro é importante para que tenha a sobra, tá? A sobra é muito importante no raio-x financeiro. E essa objeção de dar muito trabalho, gasta muito tempo, eu vou perder muito tempo com isso, você tem que quebrar ela da sua cabeça. Como que quebra essa objeção da nossa cabeça? O que dá mais trabalho é você olhar o extrato do seu cartão de crédito, dos seus cartões de crédito, quantos tiver, cartões de crédito e conta corrente você vai ter que olhar, ou 12 horas de plantão, né? Por que eu tô falando isso? Teve uma aluna minha que ela fez o raio-x financeiro, ela ficou boba. Simplesmente ela gastava R$3.000 de iFood por mês. E ela nunca se deu conta disso. E detalhes, ela é uma pessoa poupadora, tá? Ela é uma pessoa poupadora, ou seja, teoricamente, ela não tinha necessidade de fazer raio-x financeiro, não. Né? Por quê? Para ela sobrava dinheiro. Mas o que ela percebeu? Peraí, se eu não conheço exatamente os meus gastos, eu quero conhecer. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, independente, né, do que você acha da sua saúde financeira, aqui nós estamos para duas coisas. Ou, né, um exame preventivo, e aí você vai fazer o exame preventivo, ou um exame, né, investigativo. A gente vai investigar, porque talvez sua saúde financeira não esteja tão boa quanto você imagina. Então, o que dá mais trabalho, né? R$3.000 gastos em comida, ou seja, 36 horas de trabalho, de fato, ou você separar um horário para você dar uma olhada nos seus extratos de conta corrente, cartão de crédito, uma vez no mês. Então, trabalho mesmo é isso que você faz quando você está fora de casa, quando você está no seu consultório, quando você está no hospital. Isso daqui é controle. Isso daqui faz com que você ganhe mais tempo. Lembra do comentário da colega que eu citei no começo da live, que eu falei que ela me mandou essa mensagem? Essa mensagem ela me mandou hoje. Então, ela me mandou assim, finalmente eu consegui visualizar uma saída para os problemas. E um caminho para atingir a independência financeira e mais qualidade de vida para curtir o meu bebê. Então, se você ainda está com essa mentalidade, mas isso dá muito trabalho, é porque você ainda não entendeu o que é trabalhar de verdade. Trabalhar de verdade é o que você passa lá tantas horas, 12 horas lá no seu plantão para ganhar R$1.000, e R$1.000 você torra em 2 horas no shopping. Se você não tiver bom controle financeiro, você vai continuar trabalhando muito. Você vai continuar trabalhando muito. E quando eu falo, gastar R$1.000 em 2 horas no shopping, eu não estou falando de outra pessoa, não. Estou falando de mim. Porque é muito fácil eu gastar R$1.000 de dinheiro no shopping se eu não tiver bem concentrada no que eu quero fazer com o meu dinheiro. Meu esposo está aqui do meu lado, ele sabe. Às vezes a gente vai, gasta R$400 de roupa num lugar, vai, compra um tênis, vai, quando você vai ver, nossa senhora, já gastamos R$1.000 aqui nessa rodada. Então, não é assim, a Suzana vive uma vida financeira controlada perfeita. Não, gente, é preventiva. O tempo todo você tem que estar observando, você tem que estar, peraí, eu acho que esse mês a gente acabou passando um pouco do limite dos gastos que a gente queria. E eu sou poupadora? Sim, sou poupadora, sou investidora, mas não significa que eu não preciso fazer meu raio-x financeiro. Minhas alunas sabem, eu não faço meu raio-x financeiro com tanta frequência como eu fazia antes, porque hoje eu tenho muito mais controle. Mas eu também não posso abandonar, largar de mão e dizer, não preciso mais. Não, precisa, tá bom? Então, vamos lá para o raio-x financeiro, né? Para quem já conhece,
reforça a ideia. Para quem não conhece, aprende aqui comigo e chama outras pessoas para aprender, tá? Convidem outras pessoas. Isso aqui é um exame realmente. E depois do exame, a gente vai ter conduta, né? Ou seja, você vai saber qual conduta eu vou tomar desse exame, o que vai servir na minha vida, isso vai, né, fazer diferença. Não é aquele tipo de exame que a gente solicita, né, que você não faz diferença, né? Porque tem exames que os colegas médicos pedem, se vier positivo, negativo, alterado ou não, ele não vai tomar conduta nenhuma. Não, aqui não. Aqui, se vier de fase 1 a restante das fases, a gente vai tomar conduta. Vou mostrar para vocês as 5 fases que tem, tá? Então, vamos lá. Podem comentar aí quem estiver no YouTube. No Instagram também podem comentar. Vocês só não vão conseguir ver aqui no quadro, né? Mas vocês podem comentar. Então, vão para o YouTube, né, gente? Que no YouTube tá dando para ver direitinho o quadro. Então, o que vocês vão fazer, tá? Para fazer isso aqui, vocês têm que pegar os 3 últimos meses, tá? Os 3 últimos extratos de vocês. Então, os 3 últimos extratos. Para quê? Para vocês se basearem, né, do que vocês fizeram no passado, para vocês tomarem conduta do futuro. Então, quando a gente faz um exame, é o que você quer? Você quer fazer um exame agora para descobrir como que essa pessoa tá para trás para poder tomar uma conduta para frente. Então, aqui, os 3 últimos extratos. E aí, gente, vocês vão fazer uma tabelinha com 6 espaços. Pode fazer com 4 espaços. Então, 4 espaços principais, tá? Esses 4 espaços principais. Nesse primeiro quadro, vocês vão colocar gastos fixos. Tá? Tudo que é gasto fixo. E aqui, o que é gasto essencial. Então, exemplo. O que é um gasto fixo e que é essencial na minha vida? Essencial é tudo aquilo que você não consegue deixar de viver sem aquilo, né? Ou seja, uma casa, você precisa de um lugar para morar. Então, você vai colocar aqui o valor da sua moradia, né? Quanto que você paga na sua moradia. Pode ser o financiamento, o aluguel, se for casa própria, melhor ainda, que não paga nada. Quanto que você paga, por exemplo, na escola dos filhos, né? É um gasto essencial que ele é fixo, né? Ele não oscila muito, né? Não oscila a escola dos filhos. Então, quanto que eu pago aqui de escola para os filhos? Outros gastos que entram aqui, por exemplo, né? Planos de saúde. Você pode acrescentar aqui planos de saúde. Você pode acrescentar também o carro, né? Financiamento do carro. Ou, se você quiser escrever, transporte, porque tem muita gente que pensa, não, meu carro é essencial. Não, o que é essencial é você se transportar. O carro é a gente que escolhe, né? Você consegue se transportar tanto com um Uno quanto com uma SW4, né? Você consegue se transportar nos 2 carros. Mas foi você que escolheu ter mais conforto, mais segurança, né? Enfim, a gente escolhe, mas o que a gente precisa mesmo é nos transportar, tá? Por que eu tô falando isso? A pessoa diz assim, não, mas eu preciso de carro. Eu sei que você precisa, mas o transporte é o que você precisa, né? Então, aqui são gastos fixos e gastos essenciais, tá? Mas tem gastos que são essenciais também, mas que eles não são fixos, né? Ou seja, eles variam. Ou seja, você pode reduzir esses gastos quando você precisar. Por exemplo, energia. Por exemplo, supermercado. Por exemplo, gasolina. São gastos que não necessariamente eles são tão fixos quanto esses. Geralmente, esses gastos fixos aqui, eles são mensalidades, são aquelas coisas, né, que vêm mais padrão todos os meses.
E por que é interessante eu entender o que é fixo e o que é não fixo? O interessante é você saber que aqui, nessa região aqui dos gastos não fixos, você consegue reduzir, né? Você consegue reduzir a energia da sua casa, se você estiver precisando reduzir. Você consegue reduzir o supermercado, se você estiver querendo reduzir, precisando reduzir. Precisando, eu estou falando o quê? De uma pessoa, né? Nós vamos chegar nas fases aí do raio-x financeiro, né? Nas etapas, tipo um BIRADS, né? A gente vai chegar aí nas fases do raio-x financeiro para a gente entender quem precisa ajustar, quem não. Mas se você precisar, você sabe que aqui dá para ajustar, né? Não, vamos tentar enxugar essa gasolina, né? Se for um lugar mais longe, às vezes tem gente que roda de carro assim, como se estivesse, né, passeando, esquece que ali é gasolina que está sendo gasta também. É só um exemplo para vocês entenderem que algumas coisas podem ser ajustadas, podem ser reduzidas. Como que reduz esses gastos aqui de moradia, de escola, plano de saúde, o que você paga do financiamento de carro? São gastos mais difíceis de você reduzir de um mês para o outro. Dá para reduzir? Dá. Mas você vai ter que ter um planejamento maior. Ah, vamos nos mudar de casa. Ah, vamos mudar os filhos da escola. É uma coisa, né? Uma logística mais difícil. E já que a gente está nos gastos fixos, tem gastos que são fixos, mas que eles não são essenciais. Eles são gastos não essenciais. O que é um gasto fixo que é não essencial? É toda a mensalidade que você paga, toda, né, aquela mensalidadezinha, aquele valor que você paga, que não tem essa necessidade, não é algo assim super necessário para a sua sobrevivência. Por exemplo, os apps, né, que a gente paga, aplicativo, stream, né, que é Netflix, Amazon, Disney, e você sai pagando um monte de coisa no seu cartão de crédito que você não tem mais nem controle, né? Academia também entra em gasto fixo, mas que ele não é essencial. Ah, Suzana, mas a academia é essencial sim para minha saúde. Eu sei, gente, mas, por exemplo, no momento de pandemia, a academia fechou, não foi? Alguém morreu, né? Porque a academia fechou? Tô falando não dos donos, né? Não quero entrar nessa parte, né, econômica aí de lockdown. Mas eu tô falando assim, eu fiquei sem ir para academia. Não, ficou tudo bem, né? Fez exercício em casa, quem queria manter os exercícios em casa, deu para manter. Então, é um gasto fixo, mas que ele não é essencial. Por que é importante entender? Que num momento de crise financeira, você vai lá, corta a academia, corta o personal, né? Como aqui em casa a gente tem um personal, a gente sabe muito bem como é que é. Momentos de crise, corta o personal. Então, tem profissões que elas são assim, né? Que elas têm mais oscilações. E aqui também, né, gastos fixos não essenciais, você pode encontrar aí outros gastos fixos não essenciais na sua vida. De gastos que não são fixos mesmo, não tem mensalidade, não tem um boleto, não tem nada disso, geralmente aqui entra o lazer, tá? Então, percebam, a parte boa da nossa vida, ela tá desse lado aqui, olha. É a parte melhor, né? É de você poder ter os seus aplicativos para você distrair a mente, para você assistir filmes, você ir para uma academia, você paga uma mensalidade de massagem corporal, você vai para restaurantes, você vai para o cinema, você vai para teatros. Agora não tanto, né? Mas para vocês entenderem. Teatros, restaurantes, e vou para shopping, enfim, tudo vai entrar aqui. Então, gente, essa aqui, ela é a parte, né, que a gente chama a parte da felicidade, né, que é o que faz a gente realmente mais feliz, mais satisfeita com a vida. Geralmente, você não vai lembrar assim, nossa, o supermercado que eu fiz, eu me lembro como era legal. Não, você lembra mais desses gastos que não são essenciais.
E aí tem muita gente que, tô precisando cortar, né? Cortar gastos. Aí a pessoa vai lá e corta o lazer, corta os gastos essenciais. E essa não é a ideia, tá, gente? Então, para vocês entenderem, aqui, nesses gastos essenciais, é ideal que isso daqui não ultrapasse 50% do que você ganha. 50% do que você ganha, tá? Ideal que não ultrapasse 50%. Você tem essa clareza? Comentem aí comigo. Vocês têm essa clareza de quantos por cento estão nos seus gastos essenciais, aqueles que são essenciais para a sua sobrevivência, juntando moradia, carro, energia, todos esses aqui, ó, energia, supermercado, planos de saúde, entra seguro de vida, tudo que é muito importante, tá? Porque o seguro de vida, por exemplo, não, seguro de vida eu vou cancelar, mas acontece alguma coisa com a sua saúde, né? Como que você vai sobreviver? Então, tem alguns gastos realmente que eles são muito importantes. Aqui, nessa parte de não essenciais, aqui o ideal, gente, é que seja 30% do que você ganha. Como diz uma aluna minha, Amanda, que é os 30% da felicidade, né? E, como vocês percebem, deu 80%. Os outros 20%, né? São 20% que você deve investir, tá? Investir. Esses 20% de investimentos não tem negócio. Não tem negócio. Eu sei que tem gente que investe 5%, né? Investe até nada. Às vezes não está conseguindo nem fazer sobrar dinheiro. Tem gente que investe 10%. Mas tem que ser 20%. Então, se você eu não sei nem quantos por cento eu estou investindo. Eu sei que sobra um dinheiro, mas não tem consistência, sabe? Tem mês que sobra, tem mês que não sobra, tem mês que você vai lá e bota um pouquinho na poupança, tem mês que não bota. Não tem aquela consistência, a disciplina. E eu costumo falar para as minhas alunas, né? Não esperem estarem motivados para guardar dinheiro. Né? Não existe esse negócio de, estou super motivada para guardar dinheiro. Não existe esse negócio, gente. Cancela. Esperar a motivação nunca vai chegar. Você tem que ter um motivo para a ação. Por que você vai trabalhar? Me explica por que você vai trabalhar. Você está motivado, focado, né? Não, gente. Não é motivação, não. Tem dia que a gente está mais motivado, mas tem dia que você não quer trabalhar. Mas você tem motivo para ir, não tem? Você tem que. Quais são os motivos de vocês para vocês trabalharem? Quais são os motivos? É pagar a conta, são as responsabilidades que você tem com o hospital, as responsabilidades que você tem com o seu paciente, né? Você poder ter qualidade de vida. Você tem motivo para a ação. E por que as pessoas não guardam dinheiro? Porque elas não têm motivo. É só isso, elas não têm motivo. Qual deve ser o seu motivo? Eu comecei a live falando sobre você quer ter qualidade de vida, liberdade financeira, mas não tem consistência na hora de fazer sobrar dinheiro? Então é porque você não está focando nos seus motivos. Então vamos pensar comigo duas situações hipotéticas, tá? Duas situações hipotéticas. Vamos dizer aí, né, que eu tô falando com pessoas de 30 anos. Tô botando uma idade, né, por alto. E vamos supor que a gente tem o poder de acelerar o tempo. E eu vou acelerar o tempo aqui 40 anos. Nessas duas situações hipotéticas, você estará com 70 anos. Em uma situação hipotética, você estará trabalhando, dando plantão de dia e de noite. Sendo Covid, sendo pandemia, não tem opção. Por quê? Você não preparou os motivos dos seus investimentos e não tomou decisão para investir. A outra situação hipotética é aos seus 70 anos, você simplesmente poder tomar a decisão. Eu quero continuar com o meu consultório aí 3 vezes pela semana de manhã, né? Só de manhã também, não quero trabalhar à tarde.
Nem final de semana, nem à noite, o que é isso? Eu estou na fase de curtir, né? Minha qualidade de vida. Os meus filhos, os meus netos, companheiro, companheira. Ou seja, olha, duas situações hipotéticas completamente diferentes, porém reais, né? Porque eu tenho certeza que vocês já viram colegas de 70 anos trabalhando por não ter opção de parar. Então, duas situações hipotéticas, porém reais. E a grande diferença é que a pessoa que lá na frente consegue qualidade de vida e liberdade financeira porque ela teve motivos para agir. Esses 20% é isso, é motivo para agir. Não tem outra coisa, tá? Então, qual a situação hipotética que vocês querem viver? A primeira, né, do colega que vive até os 70 anos e não tem opção de parar de trabalhar, ou a segunda? Qual a opção que vocês querem viver? Eu acho que não precisa nem responder, né? Dificilmente alguém vai dizer assim, não, eu quero a primeira opção. Dificilmente. Só uma pessoa que comentou comigo, médico tem que trabalhar até morrer. Acho que ela não era médica não, sabe? Acho que ela estava falando sobre aquelas pessoas que falam sobre o sacerdócio da medicina, né? Assim, que pensam que realmente nós somos escravos da profissão, tem que trabalhar até morrer. Eu vou ajudar enquanto eu puder, né? Enquanto eu tiver desejo de ajudar, e eu acredito que eu vou ter desejo de ajudar as pessoas até o final da minha vida, mas não por obrigação de trabalhar, né? Essa é a questão, não por obrigação. Obrigação e necessidade financeira. Esse é o maior problema. Então, né, para vocês terem essa ideia, como que eu vou tomar conduta depois que eu fizer o meu raio-x financeiro? Então, como que eu vou tomar conduta? O que que eu faço? Eu já sei, eu vou fazer meu raio-x financeiro. Vou pegar os três últimos extratos e olhem lá em Savimédicas. Savimédicas que não fizeram raio-x financeiro. Vocês estão já com os dias contados para fazer o raio-x financeiro de vocês. Vocês pensam o quê? Que as Savimédicas também não passam por dificuldades na hora de fazer o raio-x financeiro delas? Passam por muitas dificuldades. Nós fizemos nossa reunião do módulo 2, né? E teve uma colega que falou assim, gente, pelo amor de Deus, eu fui fazer meu raio-x financeiro, me deu assim, crise de ansiedade. Ela falou, eu até hoje eu fico pensando se ela falou isso real, ou se foi apenas, né, uma força de expressão. Ela falou assim, eu entrei embaixo da mesa em posição fetal, né, de tanto desespero. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, né, tudo é possível, né, vai que ela entrou mesmo debaixo da mesa em posição fetal. Mas enfim, igual eu falei para vocês podem sofrer efeitos colaterais e é possível sim que isso incomode bastante a sua vida. Mas tem algumas pessoas que perguntam algumas coisas bem comuns, algumas dúvidas que eu vou trazer para vocês antes de ir para a fase de conduta. Vou mostrar para vocês cada fase, você tem que tomar uma atitude diferente, tá? Fica aqui. Então, olha só. Tem gente que vai perguntar, Suzane, previdência privada entra onde, né? Eu tenho previdência privada. Entra nos 20%, ou ela é um gasto essencial ou é um gasto não essencial? Não, previdência privada vai entrar nos 20%. Porque aquele dinheiro, ele está ali, você vai poder resgatar ele lá no final. Então, apesar de a previdência privada não deve ser, ela não deve ser o seu único investimento para a sua aposentadoria, tá? Não façam isso, não deve ser o seu único investimento para a aposentadoria, mas ela entra aqui nos 20% dos investimentos. Outras pessoas me perguntaram, Suzana, empréstimo. Eu fiz um empréstimo, né? E simplesmente agora eu tenho essa dívida. Ela vai entrar onde? Gente, dívida é um gasto essencial. Você não tem mais como se desfazer dessa dívida. Você tem que pagar. Como o empréstimo são parcelas fixas, ela entra aqui um gasto essencial, um gasto fixo. Suzana, impostos, né? Impostos, eles entram em quê? Qual é o gasto? Provavelmente, né? Os seus impostos não são fixos. Por quê? Porque eles não têm um valor exato. Não é igual um CRM, né? Não é igual um IPVA.
que é um valor mais certo. Não, impostos vai variar conforme o seu ganho. Porém, é um gasto essencial, né? Não tem como você se desfazer desse gasto. Não tem como. Se você está trabalhando, você tem que pagar impostos, né? E a gente deveríamos pagar impostos felizes. Porque se você está pagando imposto, é porque você está ganhando dinheiro, né? Quanto mais imposto você paga, mais dinheiro você está ganhando, provavelmente. Então, deveríamos. Mas por que a gente paga imposto tão triste? Porque a gente não vê o retorno, né? Não é o pagar em si, é o retorno que não tem. Entrou uma colega aí, né? Uma colega Sabe Médica, ela tava fazendo uma consultoria com ela e ela falou assim: nossa, meu raio-x financeiro mudou muito depois que eu fiz, depois que eu ajustei as coisas. E ela tá naquela fase, assim, né, que quer quitar carro, que quer resolver, quer reduzir os gastos essenciais. Então, depois que você tem essa clareza, né, muda muito as coisas, você muda muito a sua visão e as condutas que vocês têm perante esses gastos. Quando você não tem clareza de quanto que você pode gastar de supermercado por mês, você simplesmente vai lá e gasta. Não tem muito critério, sabe? Não tem muito critério. Você simplesmente vai lá e gasta. Quando você sabe, opa, pera lá, nosso supermercado tem que ficar em média 2.000 por mês, tem que ficar em média 3.000 por mês. Não sei quanto é o supermercado de vocês aí, mas a inflação está batendo forte aí no alimento, né? Então, você sabe que você não pode ultrapassar. Você sabe que essa porcentagem aqui, se você ultrapassa demais ela dos 50%, você consome os seus 30% de lazer. Você consome os seus 20% do seu motivo. Tá? Vou mudar isso aqui. Isso aqui não vai ser mais 20% de investimento, não. Vai ser 20% do seu grande motivo, né? Então, isso faz toda a diferença quando você tem um grande motivo para investir. Sobre unha, cabelo, essas coisas, eu sei, gente, dá uma vontade que isso seja essencial, mas é não essencial, tá? É não essencial porque no momento de crise você pode cortar, você pode dar um jeitinho, né? Pode dar um jeitinho em casa. Na pandemia eu cortei meu cabelo, gente. Eu peguei aqui assim, ó, parti no meio e cortei assim mesmo. Peguei, cortei e ajeitei aqui atrás, né? Me virei, não dei, deu a louca. Vocês sabem como é que é, né? Ainda bem que ficou bom, né? Se tivesse ficado ruim, meu Deus. Vão, né? Quando você for montar o seu raio-x financeiro, eu sei que vai surgir dúvidas. A pensão do meu filho entra onde? Na verdade, quando você vai montar o raio-x de receita, né? Tem gente que fica com essa dúvida. Então, várias coisas podem surgir de dúvidas. Eu faço doações todos os meses, entra onde? Né? Quando você faz doações, eu sei que é muito importante para você. Se você considera as doações, assim, uma coisa indispensável mesmo que você esteja passando por uma crise financeira, você não vai deixar de doar, ela se torna um gasto essencial. Agora, se você diz, não, se eu estiver passando por uma crise financeira, eu não vou tirar da minha boca para dar para os outros. Se esse for o seu pensamento, você coloca ele como não essencial. Depende de como é o seu pensamento, tá? Depende de como você vai se comportar diante de uma crise financeira. Por que eu estou falando sobre isso? Gente, todo mundo na pandemia pensou assim, pera lá, vamos segurar os gastos, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Teve gente que quem não tem consciência mesmo dos gastos, né? A pessoa saia comprando iFood, achava que estava de férias em casa, né? Saia comprando, né? Festa, live e compras online, enfim. Mas quem tinha mais consciência dos gastos e precaução, peraí, né? Vamos segurar um pouco os gastos, ninguém sabe o que vai acontecer. Nesses momentos de crise, é muito importante você saber disso. Você diz assim, olha, eu consigo sobreviver com 50% da minha renda, que tá tudo bem. Porque eu sei o que é essencial para mim. E nesse momento de crise, você não vai investir. É lógico que você não vai investir. Isso aconteceu comigo na pandemia. Na pandemia, eu estava vivendo da minha reserva de emergência. Eu estava de licença maternidade, no meio de uma pandemia, e ainda desenvolvi uma doença autoimune para fechar o pacote, né, e embalar.
Então, eu estava vivendo da minha reserva de emergência, né? Foi um período que a gente não investiu. Não investiu. Vou investir como? Se eu estou tirando da minha reserva, eu vou investir para quê? Então, eu estava tirando da minha reserva e a continuação do ano de 2020 foi para repor reserva, né? Não foi para investir. Então, tem que ter muita consciência aí do que você faz. E agora, para vocês entenderem a conduta, né? Eu vou apagar aqui para vocês entenderem as fases. Porque nós temos um cenário ideal, né? Nós temos um cenário ideal, que foi o que eu mostrei para vocês. Né? Aqui é a fase 1. É a fase 1, melhor de todas, né? É aquele cenário ideal de 50/30/20. Esse é o cenário ideal. E é o cenário que você deve tentar manter, né? Bom, se você está nesse cenário, ótimo, ótimo. Só mantenha, né? Equilibre, sempre acompanhe os seus gastos para que você não, né, saia desse prumo aqui, né? Fique aprumadinho aí. Agora, né? Se você está em outro cenário, e geralmente, né? O que a gente faz? Aumenta esse, mantém esse, né? E diminui esse. Então, o que geralmente acontece? 60/30. Aí a primeira coisa que você faz é diminuir o dos investimentos. Primeira coisa que você faz, né? Você reduz o dos investimentos. Não tira do lazer, não. Tira dos investimentos. Aqui você está numa fase, né, que não está tão ruim, porque você ainda está guardando, porém, precisa melhorar. Precisa ajustar isso daqui. Investir 10% apenas por mês, você vai conseguir sua liberdade financeira bem mais tarde. Bem mais tarde. Então, é muito importante que você mantenha os 10% de investimentos, tá? E aí tem um outro cenário, né? Um outro cenário em que você pode estar. Vamos escrever aqui 3, 4, 5 para facilitar. Você pode estar aqui, ó, 70/30/0. Aqui começa o perigo. Aqui começa o perigo. Porque você começa a não ter nada sobrando, você não tem reserva de emergência, você não tem nada, né, que te ajude aí, que contribua para que você tenha o dinheiro sobrando. Tudo está em gasto essencial e você está torrando o restante em seus lazeres, né? 0 para os investimentos. Eu não estou dizendo que você tem que diminuir o do lazer para investir. Não, você tem que aprender a reduzir os gastos essenciais. Suzana, mas eu não posso reduzir o lazer para investir? Gente, reduzir o lazer é reduzir satisfação de vida. O que você tem que fazer é focar em reduzir os seus gastos essenciais. Eu entendo, né? Eu entendo. Chega num momento que a gente está com um padrão de vida tão elevado, e eu já passei por isso. Meu aluguel era caro, eu pagava 2 financiamentos, né? Pagava um monte de outras coisas que, às vezes, quando a gente vai listar, era energia, funcionária, plano de saúde, supermercado alto, tudo muito alto. Comecei a fazer o quê? Me desfiz do financiamento. Já caiu R$1.500 nos gastos e ainda retornou, né? Porque eles começaram a nos pagar o que a gente tinha aí de direito. Mudei de casa, minha casa era R$1.500, mudei para uma casa de 800 e comecei a fazer mudanças gradativas, né? Eu não tinha como mudar do dia para a noite, mas eu comecei a fazer mudanças gradativas, reduzindo os meus gastos essenciais. Quando eu mudei de uma casa maior para casa menor, a energia caiu, né? Mudei para um bairro menor, ali próximo as coisas eram mais baratas também. E tudo, né? Começamos a ter mais consciência, né, desses gastos desnecessários, que não necessariamente são lazer, que geralmente que a gente fica pedindo iFood por nada, né? Delivery por nada. Às vezes no meio da semana, vamos comer fora, vamos pedir uma comida, estamos cansados. E você às vezes tem comida em casa, né? Você tem comida em casa. Ontem nós fizemos pizza em casa. Eu simplesmente fui no supermercado e comprei massa pronta. A gente comprou a massa pronta, botou lá, fizemos do nosso jeito a nossa pizza, a nossa confraternização da nossa casa com a nossa família, maravilhosa.
muita liberação de ocitocina pelo amor, muita liberação de dopamina, né, por sensação de estar sendo recompensado ali de reunião de família, de convivência, de uma boa alimentação. E tudo isso, gente, nos traz felicidade. Nem sempre a felicidade vem só porque você está comprando algo de fora, né, que alguém fez. Não. Foi extremamente prazeroso e às vezes mais legal, né? O Sidney até comentou, para que Pizza Hut? Então, assim, realmente você tem que começar a ter consciência. Se você não tiver daqui para baixo, é perigoso. E aqui você pode estar, ó, nos 80, 20, 0. Aqui você já começou a reduzir o lazer. Aqui começa a insatisfação da vida. Você fica insatisfeito, porque você trabalha, você não vê, eu não sei com que eu como é que chama? Que eu aproveito, né, o meu dinheiro, eu não vejo usufruir do meu dinheiro. Por que você não vê usufruir? Porque você está pagando aluguel, está pagando financiamento, está pagando energia cara, está pagando coisas, né, que não trazem aquela satisfação de vida. Satisfação está aqui, tá, gente? Está aqui nos 30% da felicidade. E aqui é o mais perigoso de todos, né, 90/10/0, que é quando você está com gastos essenciais elevadíssimos. Eu tinha uma aluna que estava nesse estágio aqui, no estágio 5, né? Estágio de 90/10/0. Ela era 90% de gastos essenciais, os 10% ali, né? Eles gastavam com alguma coisa, alguma saída, né? Um restaurante, pedir um iFood, alguma coisa, e para investir nada, ainda tinha dívida, né? Então, na verdade, se for conferir, aqui ainda estava menos que 100, né? Negativo. Então, gente, daqui para baixo, né? Quando você começa a não guardar nada, é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Eu estava nessa fase aqui, ó, 80/20/0, né? Nossos gastos essenciais muito elevados, a gente não usufruía muito do nosso dinheiro, não tinha esse negócio muito de sair, de lazer, de curtir, de viagem, não tinha muito. E aí a gente foi melhorando, né? Hoje, a gente tem os nossos investimentos, até mais que 20%, a gente consegue investir. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência para tomar conduta. Ah, Suzana, qual é a conduta que eu vou tomar? Você vai começar a observar, né? Quais os gastos que dá para ser reduzido dentro dos gastos essenciais. Lógico que tem gente, né? Tem gente que tem gasto essencial baixo e ela aumenta muito o gasto não essencial, né? Que é curte, lazer, tá? E não sobra para investir. Essa pessoa é muito simples de ajustar. Ela, de um mês para o outro, ela resolve essa situação. Se ela tem gastos essenciais baixos, o maior problema é quando o seu gasto essencial está muito alto, porque gasto essencial é mais difícil de reduzir. É mais difícil. Então, vamos combinar, né, gente? Vocês têm essa tarefa aí para fazer até quinta-feira que vem, né? Porque quinta-feira que vem tem outra live, toda quinta-feira às 20 horas. Então, até quinta-feira que vem vocês têm esse exercício para fazer, que é o raio-x financeiro, descobrir em que estágio vocês estão. Estágio 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a aula do raio-x financeiro, o exame que vai diagnosticar a saúde financeira da médica. Se vocês não fizeram o raio-x financeiro de vocês, não adianta a aula, porque essa aula aqui não é a aula que você vai aprender e pronto, resolveu. Não, é a aula de prática. Você precisa saber em qual estágio você está. Deu curiosidade? Deu curiosidade? Será em que estágio que eu estou, né? Tipo assim, eu sei que sobra, mas eu não tenho ideia quantos %. Eu sei que meus gastos, mas eu não sei, né? Quantos % para cá, quantos % essencial, não essencial. Eu espero que tenha dado a curiosidade para vocês, né? Buscarem aí fazer o raio-x financeiro de vocês, envolvam a família e espero que vocês tomem excelente conduta aí na vida financeira de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo, né? E até quinta-feira que vem na live às 20 horas. Tchau, tchau.